Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos procurar um lugar para a gente sentar, para a gente dar início na aula dominical. Bom dia novamente. Vamos estar fazendo uma oração para a gente dar início à aula de hoje. Amém? Vamos orar. Bendito, soberano, eterno, meu Pai é o Senhor é santo, Pai, é um Deus generoso, um Deus misericordioso, Senhor. Somos gratos a Ti, ó Pai, pelas Tuas bênçãos em nossas vidas. Somos gratos, ó Deus, por Jesus, ó Pai. Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E por Ele, ó Pai, por causa do que Ele fez por nós, estamos aqui hoje reunidos como igreja, para estudar a Tua Palavra, para encorajar uns aos outros e para termos coragem, ó Pai, de fazer algo que precisamos para o reino. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor me esvazie e me preencha com o Teu Espírito para que possamos falar aquilo que tem que ser falado aqui, que tudo que seja falado aqui seja para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém. Amém. Estamos tratando então sobre coragem nessas aulas, né? Já falamos sobre coragem de orar, falamos sobre coragem de pensar, e hoje nós vamos falar sobre coragem para adorar. Não sei se algum irmão ficou para falar alguma coisa das aulas passadas sobre coragem de orar, pensar. Se alguém tiver alguma coisa a dizer, pode falar. Então nós vamos tratar sobre coragem para adorar. Como o nosso irmão Hugo disse hoje na oração final do culto, a nossa vida ela deve ser de total adoração ao Senhor. Então nós devemos ter coragem para adorar, porque possivelmente em alguns momentos não vamos estar adorando a Deus, e a nossa vida ela tem que ser dedicada de adoração ao Senhor. E vamos tratar de 3 pontos hoje nessa aula: coragem para admitir umas verdades, coragem para adorar com palavras e ações, e coragem para aceitar que no fim Deus é tudo. Vamos falar sobre coragem para admitir umas verdades. Quando Deus influencia diretamente na vida de uma pessoa, quando Deus, que não é o natural, mas sim o sobrenatural, e Ele tem esse relacionamento com a gente, que somos naturais, né? Ele utiliza de um veículo para isso, né? O Espírito Santo faz parte disso para a gente. Então o sobrenatural invade a nossa vida de uma forma que preenche e que faz a gente sentir ao Senhor, né? E isso é adoração. Então nós precisamos estar com os corações abertos para estar sentindo ao Senhor o tempo todo, para adorá-lo o tempo todo. E nem sempre nós encontramos Deus no culto, por exemplo. Às vezes o nosso coração não está aberto para estar com Deus. Então nem sempre você sente Deus mexendo com você pessoalmente de uma maneira que você vai perceber, né? E sabemos que Deus nunca falta em nossas reuniões e que Deus ele é presente. Como diz em Mateus 18, 20, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí no meio deles eu estarei presente. Então nós precisamos estar abertos para adorar ao Senhor e estar abertos todos os dias, porque Ele está mexendo conosco todos os dias, amém? Vamos ler em João 4, 19. Vamos ler em João 4, 19 até o 24. Quem achou, puder ler para a gente. João 4, do 19 ao 24. Quem quiser puder ler para a gente, o Murilo leva o microfone aí para a gente estar
todos ouvindo ao mesmo tempo. Ninguém? Eu vou ler aqui então. O Adonias. Obrigado, Adonias. Do 19 ao 24, né? 19 ao 24. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Obrigado, Adonias. Dentre milhares de mulheres ali naquele tempo, Jesus escolheu aquela mulher e disse que a adoração seria e que já era em espírito e em verdade, né? Porque ele fala aqui na segunda parte do versículo 23, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai, em espírito e em verdade. Então, essa hora já tinha chegado, que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Ela precisou encarar a adoração como sendo algo do seu interior, encarar algumas verdades sobre a vida dela. E não importa quais são as verdades que nós temos que encarar, né? Precisamos parar de esconder, de mascarar essas verdades, de negar ou de fugir sobre a realidade ao nosso respeito. Então, nós precisamos admitir algumas verdades para que possamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Você tem enfrentado verdades ao seu respeito? Quem tem mostrado isso para você? Graças a Deus, essa mulher, ela teve isso, né? O próprio Jesus mostrou isso para ela. E porque ela deveria adorar ao Senhor em espírito e em verdade, e não no templo, né? Não no local onde ela estava reunida. E todos nós temos umas verdades que precisamos ver para serem encaradas em nossas vidas, né? Para que a nossa adoração realmente aconteça. E por isso, nós precisamos de coragem para adorar ao Senhor. Estar aqui no culto, ou no prédio, ou reunido com os irmãos, não necessariamente configura adoração, se o nosso coração não estiver 100% voltado ao Senhor. E às vezes não tem reverência no que estamos fazendo, se o nosso coração não estiver voltado para o Espírito, né? Voltado para essa intimidade com o Senhor. Adonias? O Adonias, Murilo. Então, realmente precisa de muita coragem para poder olhar para o nosso interior, ver onde nós estamos, encarar verdades, fazer mudanças, porque nós gostamos de ir levando a vida, né? Vem no domingo, participa, e parece que a gente cumpriu aí o nosso protocolo como discípulo, e ajudou a velhinha a atravessar a rua, e nós já estamos bem com Deus, né? E a gente vê, por exemplo, sobre a ceia, que o próprio Jesus instituiu como ato de adoração, e nós fazemos isso todos os domingos,
Paulo disse para os coríntios que mesmo tomando a ceia, eles estavam tomando para a condenação deles, né? Aí você fala, mas como alguém vai fazer um ato de adoração que vai condená-la, né? E era justamente por causa disso, porque eles não estavam vivendo aquelas verdades que Jesus colocou para eles viverem. Então eu penso que nos dias de hoje também leva muita coragem a gente se examinar, ver onde nós estamos, o que precisa ser mudados, porque senão a adoração não acontece, né? É uma vida de hipocrisia. Se nosso interior, se nosso coração, se a nossa vida não condiz com aquilo que a gente fala, prega. Amém. Obrigado, Adonias. É bem isso. Ontem também nós comentamos algo sobre isso, relacionado com o que estamos falando, na reunião dos homens. Sobre, às vezes, confessar um pecado com aquele irmão que você tem intimidade, porque, às vezes, o seu pecado está te afastando da presença do Senhor. Então, muitas vezes, você não consegue adorar ao Senhor se você estiver em pecado. Então, isso também ajuda muito, né? E pegando um gancho sobre o que estamos falando aqui, em Mateus 15, do 8 ao 9, Mateus 15, do 8 ao 9, aqui está falando praticamente o que o Adonias falou, né? Ele fala aqui, ó, eu vou ler o 7, né? Que ele está falando, Jesus está falando assim, ó, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês. Versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, nós devemos adorar em espírito e em verdade. Isso que nós devemos ter coragem para adorar ao Senhor de verdade, do nosso coração. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre admitir umas verdades? Seu Roberto? Obrigado, Murilo. Ontem, como foi falado aí, eu tive na reunião dos homens, e como é gratificante você saber que você não está sozinho. Pelo menos o que foi conversado ontem, foi pregado, é muito bom a gente saber que junto com a gente tem pessoas que se interessam pela gente, sabe? E como é bom você estar junto com essas pessoas para formar assim um bloco, uma coisa que diz assim, ó, um por todos e todos por um, sabe? E eu vejo que a congregação está nesse plano, nesse ritmo, sabe? Agora, ao que depender da gente, nós vamos ter que fazer. Mas que é bom a gente estar congregando num lugar com esse espírito, é a melhor coisa do mundo. Obrigado. Obrigado, senhor Roberto, pelo comentário. E é isso, a gente tem que sempre lembrar, né, que estamos reunidos aqui como igreja, né, e somos o corpo de Cristo. Então, muitas vezes, para a gente admitir uma verdade ao nosso respeito, a gente tem que se libertar de algo. E quando você confessa para o Senhor algo, e você acaba também confessando para um irmão, para que vocês estejam em oração sobre isso, você se aproxima do Senhor. E Deus começa a agir na sua vida, e você começa a abandonar esse pecado. Se não abandonar naquele momento, como um milagre ali, literalmente falando. E isso acontece. E o segundo ponto da nossa aula de hoje é coragem para adorar com ações e palavras. Coragem para adorar com ações e palavras. Muitas vezes nós precisamos saber agradecer a Deus, né? Às vezes tem coisas que são simples em nossas vidas que às vezes a gente passa despercebido, né? Eu não sei se alguma vez você estava orando e agradeceu pelo ar que você estava respirando, ou pelo sol que brilha, né? Então,
nós precisamos adorar com palavras também, né? Além das ações. E nós temos tanta coisa para agradecer a Deus, né? A nossa vida, o fôlego de vida. E uma coisa que nós precisamos fazer mais é dizer ao Senhor que o seu nome seja louvado, que o seu nome seja engrandecido, reconhecer a grandeza do Senhor, né? Isso também faz parte, né, dessa adoração em palavras. E as nossas palavras, elas precisam ser realmente de gratidão e com mais reverência ao Senhor, né? Eu não preciso... Às vezes você sente que isso é bom para você, mas você não precisa estar de joelho para você ter reverência ao Senhor, ou levantando as mãos. Mas se você sente isso, amém. Ninguém vai te condenar por isso. Você pode fazer isso, você é livre para fazer isso. Mas não necessariamente você fazendo isso, você está sendo reverente ao Senhor, se o seu coração não estiver ali. Então, nós precisamos estar com o nosso coração 100% dedicado ao Senhor. E a gente precisa expressar isso ao Senhor em palavras, né? Então, muitas vezes nós precisamos cantar, né? Quem aqui já cantou no chuveiro, né? Eu já cantei no chuveiro. Então, nós precisamos cantar, nós precisamos cantar no chuveiro, cantar antes de dormir, cantar em algum lugar, né? Eu lembro da história de um irmão que ele foi em um lugar e a primeira coisa que ele fez, a hora que ele chegou lá, ele trouxe a sua família, né? Ele foi numa praia e ele orou com a sua família naquele lugar para contemplar a beleza que Deus criou, porque eles estavam ali apreciando aquele lugar por conta da criação divina. Então, isso também é adorar em ações, né? Então a gente precisa fazer assim, né? E analisar a criação é uma coisa assim impressionante para a nossa vida. Vai em algum lugar, né? Que nem teve um tempo aí que a gente foi para o sul de Minas, aí você chega lá aquele verde, assim, você não vê muita casa, você consegue também contemplar a natureza do Senhor. Eu, particularmente, quando eu estou lá, parece que eu me sinto mais perto de Deus, apreciando aquela beleza de Deus ali, que Deus criou, né? E também a gente tem que agradecer de diversas formas com nossas palavras, né? Nós também devemos, com ações, servir aos outros, né? Ajudar um estranho, né? E elogiar a Deus. Isso é uma coisa muito importante. Nós devemos sempre elogiar a Deus, reconhecer a sua soberania e elogiar e prestar adoração ao Senhor. E também nós devemos lembrar das bênçãos, né, que temos em nossas vidas. E isso também é uma forma de adorar com palavras, porque você lembra das suas bênçãos e você já agradece ao Senhor. E também nós devemos falar de Deus para um amigo, né? Muitas vezes a gente não fala de Deus para algum amigo, talvez com medo de espantá-lo e não saber o jeito de abordar. Mas nós devemos falar sim sobre Deus para algum amigo. Convidar para um grupo pequeno na sua casa, né? Então isso faz parte, né? E também nós devemos meditar muito na palavra do Senhor. E principalmente em passagens que sejam significantes para você, né? Não que talvez as outras coisas que você leu não sejam, mas naquele momento não sejam importantes para você. Então a gente tem que fazer isso. Ivonete, aqui na frente, Moreno. Eu sou muito grata a Deus, né? Que eu amo sair, andar, observar as coisas, e eu gosto muito de tirar foto. Então eu ouvi assim do meu sobrinho: tia, mas a senhora tira foto sempre quase dos mesmos lugares. Eu falei: mas é porque eu vejo com os olhos do Senhor. Para mim, cada coisinha, mesmo que eu tirei ali, eu olho e falo: Senhor, muito obrigado. E se a gente começar a ser grato a Deus, pela casa, pelas coisas que a gente tem, a gente vê com os olhos do Senhor, cada vez mais é melhor. Porque o que acontece? A gente enjoa. A gente enjoa da planta, a gente enjoa do vaso, a gente enjoa da roupa, a gente enjoa de nós mesmos. Então, se você não olhar com os olhos do Senhor e ser grato, com certeza
Principalmente quem não, às vezes não sai daquele lugar, entendeu? Por exemplo, eu estou num quintal da minha casa. A plantinha está sempre a mesma coisa. Se você não olhar com os olhos do Senhor e não agradecer, você nunca vai ser grata, porque você não saiu daquilo ali. Então, eu sou muito grata a Deus e aprendi a agradecer a Deus. Cada dia que eu levanto, eu entrego para Deus, falo, Senhor, muito obrigado por esse dia maravilhoso. E não importa se está sol, ou se está chovendo, se está ventando, porque tem gente que o dia bom tem que estar igual hoje, né? Um sol maravilhoso. Então, eu acho que é gratidão mesmo, de acordar e falar, Senhor, muito obrigado. Eu sou muito grata a Deus. Amém. Obrigado, Ivonete. Isso também é uma adoração. A gratidão ao Senhor é uma adoração em palavras também, né? E também tem uma coisa que nós devemos fazer com essas ações, é amar alguém incondicionalmente. É fácil eu amar o Luiz, né? Porque toda semana eu estou vendo o Luiz. É fácil eu amar a Ivonete, o seu Roberto. A gente tem que amar incondicionalmente as pessoas que estão fora. Porque foi isso que Cristo fez, né? Cristo, ele amou incondicionalmente. Ele deu a sua vida por nós e também pelos que estão lá fora, né? Então nós devemos amar incondicionalmente alguém. Nossas ações também precisam acompanhar as nossas palavras, né? Estar pronto para adorar é estar prontos para fazer, agir com aquilo que sabemos. E nós precisamos deixar, né, de ficar com esse blá 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 e com conversinhas para poder adorar o Senhor com ações e palavras, né? Alguém tem mais alguma coisa para colocar sobre esse ponto? Sobre adorar com ações e palavras? Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, algum testemunho talvez, Toninho. Então, eu me lembro quando eu estudei a Bíblia bem no começo, e o irmão que me deu o estudo me explicou a diferença sobre louvor e adoração. E ele dizia que você pode louvar uma pessoa por um trabalho, louvar a pessoa por um talento que ela tem. As pessoas podem ser louvadas, vamos dizer assim. Nosso Senhor, com certeza, né, acima de tudo. Mas a adoração, bom, foi passado isso para mim e eu tenho isso comigo, que somente a Deus você pode adorar. Então, a palavra adorar, a gente até toma cuidado em falar, eu adoro essa comida, eu adoro esse sorvete, eu adoro tal coisa. E muitas vezes a gente está falando, nossa, você está adorando uma coisa, adorando uma pessoa. Então a gente procura falar assim, olha, eu gosto de você, ou eu te amo, ou te respeito, mas a palavra adoração, a gente tenta sempre corrigir e falar que não adora assim, certas coisas, somente a Deus. Beleza? Fechou. Obrigado, Toninho, pelo comentário. Eu lembro de algo que uma irmã nossa falou uma vez pra gente. Ela era professora de línguas. E ela comentou, né, um dia a gente ouviu, alguém falou, né, aí corrigiu. Você falou que adora tal música. Aí ela comentou o sentido literal da palavra, né? E realmente, se o seu coração estiver naquilo, você está adorando aquilo e não adorando ao Senhor. Então, o seu coração tem que estar 100% voltado para o Senhor, na adoração. Só mais uma vez aqui, lembrando do texto que eu li para você, aquela mulher lá no poço de Jacó, ela adorava com palavras. E o assunto ali era adoração, aonde iria adorar. Então, você, ouvindo aquela conversa, ela parecia uma grande adoradora, preocupada em adorar da maneira correta. Mas aí Jesus falou para ela, vai buscar seu marido. E ela falou, bom, ficou provavelmente um clima constrangedor, né? Porque ela já teve 5 maridos e aquele que ela estava, nem marido dela era. Então Jesus chamou ela para poder encarar as ações dela, o que ela fazia com a vida dela. Então, normalmente,
a gente fala e o nosso falar é um monte de blá, 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 porque muitas vezes a nossa vida não condiz com aquilo que a gente fala. E Jesus fez ela encarar a realidade dela, que era enxergar que ela vivia, né, com um homem que não era dela, e ela tinha tido 5 já, e era mais importante talvez ela cuidar do caráter dela, da conduta dela, do estilo de vida dela, né? Talvez antes de pensar em aonde deve ser adorado. Por isso ele falou em verdade e em espírito, e levou ela a pensar nessas verdades, e que levou muita coragem, com certeza, para ela encarar isso e fazer as mudanças para que a adoração dela fosse válida, né? Amém, Adonias. Obrigado pelo comentário, né? Essa introdução aí do que aconteceu antes de ela, na verdade, depois ele falou isso para ela, né? Sobre ela trazer o marido, né? O Lucas, pode falar, Lucas. Ô Anderson, só para pegar aqui as passagens bíblicas que falam que adoração somente a Deus, né? Êxodo 20, de 3 até o 17, eu vou ler aqui a primeira parte. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagem de nenhuma coisa que há lá em cima, no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, Senhor, sou o Deus e não tolero outros deuses. Aí também Lucas 4:8. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Também depois tem uma passagem que está em Mateus 22:29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. A adoração é somente para Deus. Então nós temos várias passagens que falam que a adoração é somente a Deus. Então a gente tem que ter esse hábito e vigiar também de mudar. Eu adoro tal coisa. Então, ou eu amo ou eu gosto, porque adorar somente a Deus. Porque nós temos, tanto no Velho quanto no Novo, as passagens que falam que a adoração somente a Deus. E a gente tem que vigiar no dia a dia que a gente tem esse hábito, né? Assim como os outros hábitos que a gente tinha e que a gente depois vai mudando como cristão, como não falar palavras torpes. Se a gente não vigiar, a gente tem que cuidar para não ter mais esse hábito que outrora a gente tinha. E isso é como? É vigiando e buscando a palavra para não falar, né? Porque também é bíblico, né? Da nossa boca não deve sair palavras torpes. Então são 3 passagens que eu queria que o Toninho levantou essa questão. Tem mais aqui, mas que eu lembrei agora são essas 3. Obrigado, Lucas, por comentar sobre a adoração realmente ser inteiramente ao Senhor e somente a Ele, né? Então é isso que nós devemos fazer realmente. Adorar ao Senhor sempre e em todas as circunstâncias e não adorar outras coisas. Isso realmente é o que a gente tem que fazer. Colocar Deus em primeiro lugar acima de todas as coisas, né? Alguém mais quer falar alguma coisa sobre adorar em ações e palavras? Então vamos lá. Vamos para o ponto 3 da aula de hoje. Coragem para aceitar que no fim Deus é tudo. Coragem para aceitar que no fim Deus é tudo. Se nós adoramos Deus em espírito e em verdade, isso vai ser mais simples para a gente, né? Para aceitar que no fim Deus é tudo. Deus é tudo, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. Então, se nós adorarmos em espírito e em verdade, isso vai ser já automático. Não mecânico, mas automático no sentido de prestação e adoração ao Senhor. E você deve lembrar de algum momento em sua vida em que você estava adorando e sentiu que, sinceramente e honestamente, você estava diante de Deus? Alguém quer compartilhar isso? Você lembra de algum momento que você estava adorando e você realmente sentiu a presença do Senhor na hora que você estava adorando? Possivelmente no culto, ou numa reunião, ou numa oração sua, ou na hora que você estava contemplando alguma coisa. Alguém quer compartilhar esse momento? Luiz, depois o seu Roberto. Anderson, francamente, eu
eu sinto a presença do Senhor todo o tempo da minha vida, principalmente quando estou lendo a palavra dele. Mas não um sentimento de emoção, nem nada. Eu sei que ele está presente comigo, eu tenho essa plena convicção. Amém. Seu Roberto. Obrigado, meu. Essa última aula que teve lá na casa do irmão, eu senti, não sei porquê, até comentando depois na volta, que foi uma aula, assim, a melhor de todas, só que todas foram boas. Só que essa última vez, não sei porquê, acho que talvez porque o tema que estava sendo falado, que depois assim, foi o que deu bem, assim, não tem nem palavras assim para falar, puxa vida, eu estou no caminho certo e eu realmente vale a pena a gente caminhar nesse caminho, porque realmente é gratificante mesmo. E eu gostaria que todas as pessoas sentissem isso para que desse continuidade a esse trabalho que está sendo excelente. Amém. Obrigado, seu Roberto, por compartilhar. Ivonete, levantou a mão ali. Pode falar, Ivonete. Eu senti semana passada, eu sinto sempre, fazendo faxina. Às vezes eu estou ouvindo uma música lá, eu falo, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Primeiramente por me dar saúde. Eu faço a minha faxina louvando a Deus, porque eu amo. Eu amo tudo que Ele me deu. E você falou, eu lembrei agora dos jovens. Eu sempre sento do outro lado. E semana passada eu falei, vou sentar para cá. E eles sentaram na minha frente. E aquilo me deu uma alegria, eu senti uma presença tão grande de Deus, porque eu oro pelos jovens. Porque esse mundo está muito perdido. E aí eu falei assim para Deus, Senhor, muito obrigado por o Senhor ter trazido todos esses jovens aqui. O meu não vem, mas eu oro, eu continuo orando. Me deu uma alegria tão grande, aí eu pensei assim, Deus existe, porque eu oro, eu não vejo às vezes as coisas acontecer, mas domingo passado e esse domingo, eu senti uma felicidade, uma presença tão grande de Deus com o Luiz Felipe, que ele vai ser o soldado, ele já é o soldado de Jesus. Eu fiquei tão feliz que isso alegrou meu coração, me deu assim mais ânimo para continuar orando, porque eu dobro meu joelho e olho pela congregação, pelos idosos, mas de ver os jovens aqui me alegrou tanto. Então, eu senti a presença de Deus assim, mostrando para mim, não desista, continua a sua oração. Amém, obrigado por compartilhar. Muito obrigado pelo comentário dos 3 irmãos, né, que fizeram. E eu entendo também isso que a Ivonete falou, porque ela sentiu a resposta de uma oração, né? Então ela sentiu essa forma que Deus mostrou para ela aquilo, e ela viu aquilo com os seus próprios olhos, né? Deus fez aquilo de uma forma sobrenatural, para que o natural ela pudesse ver o que aconteceu, né? E entendo também o que o Luiz falou sobre não deixar a emoção aflorar e você não ter essa consciência do que está acontecendo. Não que você não possa chorar diante do Senhor, você pode, isso aí não é uma coisa que você não possa fazer, mas a sua mente ela vai estar focada no Senhor, então isso pode acontecer. Muitas vezes pode acontecer no culto mesmo, e isso é fato, porque a gente está em comunhão, né? Então acaba que não é que o Espírito floresça mais, né? Ele tem que estar florescendo todos os dias, mas a gente está em comunhão, a gente está mais fortalecido, porque estamos juntos, né? Como um batalhão, que falou do soldado, é como se fosse um batalhão, nós estamos todos dentro desse mesmo batalhão, lutando pelo mesmo propósito, né? Então isso também faz todo sentido para a gente. E você pode sentir o impacto dessa adoração e a mudança que essa adoração causou na sua vida, nessa presença que você sentiu do Senhor?
Você consegue perceber isso, Felipe? Cadê o Felipe aqui, o Murilo? O Murilo estava lá no... Obrigado, Murilo. O Murilo tá igual um irmão comentou, ele tá assobiando e chupando cano ao mesmo tempo. Obrigado, Murilo. Acho que essa questão de sentir, né, ela é interessante. Quando a gente pensa na questão da emoção, um aprendizado que eu levo para a minha vida em várias coisas, né? A gente tem a emoção e a gente tem a razão. A razão é o que nos mostra o caminho e a emoção é o nosso combustível. Então, o melhor dos mundos é quando a razão e a emoção andam juntos. Porque se você tem só a emoção, você tem energia, mas você não sabe para onde ir. E se você tem só razão, pura razão, muitas vezes você não tem um combustível, né? Então você fica parado no mesmo lugar. Você sabe o que tem que fazer, mas você não tem a emoção suficiente para poder caminhar. Então, quando a emoção e a razão andam juntos, você tem o caminho e você tem um combustível. Então eu percebo que como a gente vê muitas pessoas somente emocionadas, às vezes a gente fica com medo de sentir e achar que a gente está indo por esse caminho só da emoção. Mas quando você sabe o caminho, você pode se permitir ter emoção justamente porque você sabe para onde você tem que ir. E você tem que usar a emoção para ser o teu combustível e para te empurrar no caminho correto. Então, os momentos onde eu sei que eu estou mais conectado com o Senhor, eu tenho um defeito de fábrica que eu choro. Quando eu me conecto com o Senhor, eu me emociono e eu choro. E eu entendo que aquilo é uma conexão com o Senhor porque eu tenho a razão. Eu estou ali meditando na palavra e os meus principais momentos de conexão com o Senhor é exatamente quando eu estou ali em cima da palavra, debruçado e meditando, né? A gente percebe que a palavra em vários momentos não falam só para a gente ler, mas fala para a gente meditar de dia e de noite. Então, quando eu preciso preparar uma mensagem, por exemplo, eu fico ali de dia, de noite, meditando na palavra, e é o momento onde eu estou mais conectado com o Senhor. Então, e ali eu me emociono, porque eu sei que eu não estou emocionado por uma música que eu ouvi somente, ou por alguma coisa que aconteceu de extraordinária, mas eu estou emocionado por ver o quanto o Senhor está presente na minha vida, me direcionando, me mostrando a forma correta de agir. Então, é um casamento ali, né? Às vezes a gente fica com medo de sentir, mas quando a gente entende que aquele sentimento, se estiver bem direcionado, ele é válido, a gente consegue unir essa questão da emoção e da razão, né? Amém. Obrigado, Felipe, pelo comentário. E o Felipe falou tudo aí que tinha que falar, né? A gente tem que saber linkar os dois. A razão, primeiramente, junto com a emoção, né? Eu tenho, às vezes, esses picos de emoção e acho que é um defeito de fábrica mesmo. Muitas vezes quando eu vou louvar, que eu estou em cima do púlpito, né, para ajudar a reger a congregação, que eu acho que a regência tem que ser geral, todo mundo tem que louvar o Senhor junto, numa só voz. Quando eu percebo que a igreja, dá a impressão que a igreja está entregue naquele momento do louvor, né, daquele que você está louvando, eu acabo sentindo isso também. Mas entendendo que o Senhor está se agradando disso, né, do que a igreja está fazendo aqui na terra, né, do trabalho que a igreja está fazendo aqui no reino. E talvez a sua compreensão sobre Deus tenha mudado, né, com isso. No caso, o Felipe ele já entendeu que quando ele está, né, debruçado sobre a palavra, ou talvez ele está estudando para trazer a mensagem, que ele tem essa conexão maior com o Senhor, talvez naquele momento ali, né? Então, você tem essa compreensão, né? E isso nos dá coragem, né, para continuar vivendo na presença do Senhor. Adonias? Se me permite aí, só queria fazer um contraponto, que eu acho importante a gente pensar também no outro lado extremo, que são as emoções, porque o mundo religioso, ele vive baseado nas emoções, é o que ele sente, não é a verdade, não são as palavras, não são as ações, são sentimentos, mas nós somos chamados para obediência, e nem sempre é gostoso obedecer. Jesus disse, negue a si mesmo
tome a sua cruz e me siga. Então, muitas vezes a nossa adoração não está baseado em emoção, em sentir bem, mas está baseado em obediência, porque é a obediência que ele quer, né? E não sacrifícios. Então, é obediência. Então, eu penso que isso também é um ponto bastante importante, porque nós devemos, concordo com tudo que foi dito, e ficar livre para sentir, a emoção é importante, mas nós, como cristãos que seguimos Jesus Cristo, nós deixamos aflorar baseado na verdade, porque se não for baseado na verdade, na disciplina, a gente corre o risco de cair na mesma mentalidade dos religiosos, principalmente os pentecostais, que têm a vida espiritual misturada com as emoções. É aquilo que sente, né? E nós, primeiro, temos a verdade, nosso culto racional, Romanos 12, 1 a 2, através da mudança da nossa mente, a nossa conexão com Deus através da obediência, e aí sim, né, nós podemos deixar aflorar as nossas emoções, os nossos sentimentos, que realmente é um combustível muito bom, né? Gostar de vir, ter prazer de vir no culto, é excelente, né? Mas se o dia eu não estiver bem, emocionalmente, chateado, eu devo vir do mesmo jeito, porque a minha adoração está baseada em verdade e não em emoções, né? Eu acho que esse contraponto é importante a gente pensar também, né? Obrigado, Adonias, pelo contraponto aí. Realmente é isso, né? Tudo que foi falado aqui foi dito pelo Senhor, porque nós estamos aqui como igreja reunidos e nenhuma palavra que saiu daqui foi fora do que Deus queria ouvir. Obrigado por todos esses comentários, né? E por mais que você corra, né, no fim você encontra, né? Talvez você pode ser no final da sua riqueza ou no final da riqueza, no começo de uma pobreza, ou na saúde ou na doença, né? E não importa. Você vai chegar à conclusão que ele é tudo. Então, nós precisamos de coragem para aceitar isso, né? Porque a nossa adoração depende disso. E Deus é tudo para nós, né? Nós não devemos pôr nada à frente de Deus, como nosso trabalho, talvez o nosso cônjuge. Deus é primeiro em tudo e em todas as coisas. E muitas vezes a nossa adoração, ela é fria por causa da culpa dos nossos pecados, né? Que eu tinha falado anteriormente aquela hora, e de pecados que não foram arrependidos. Então, às vezes, nós podemos ficar frios com o Senhor por causa disso. Então, o pecado afasta da presença de Deus. Essa acho que é a palavra mais correta. Se você está em pecado, você está se afastando do Senhor. E Deus é tudo. Nós precisamos de coragem, né, para permanecer na presença dEle. E a gente tem que excluir esse pecado oculto que nós temos, para poder nos aproximarmos mais do Senhor, né? E alguém quer fazer mais algum comentário, dizer algo sobre? Amém. O Dirceu disse aqui, como diz o hino, né? Sem Deus nada podemos fazer, e nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Amém? Vamos orar para a gente finalizar a aula de hoje? Oremos. Papai do céu, bendito, poderoso Papai é o Senhor, queremos te render graças, ó Pai, pela sua graça em nossas vidas, através de Cristo Jesus, Pai. Queremos te dar graças, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas bênçãos em nossas vidas, pelo ar que respiramos, Senhor. Queremos te dar graças por este sol que brilha aí fora. Queremos te dar graças, ó Pai, por este prédio, o local onde nós nos reunimos para louvar ao Senhor. O local onde nos cobre da chuva, do vento, do frio, do calor. Somos gratos ao Senhor por isso. Somos gratos pela bênção, Pai, que o Senhor nos trouxe através de Cristo Jesus naquela cruz, Pai. Muito obrigado, Pai, por isso. Que o Senhor esteja conosco, Pai, nos dando sabedoria e entendimento para podermos enfrentar verdades nas nossas vidas, nos afastar de coisas que nos afastam de Ti, Senhor.
Que o Senhor tire essas coisas de nós, que o Senhor possa polir o nosso coração, Pai, para que o nosso coração seja 100% voltado ao Senhor. Que as nossas palavras, as nossas ações sejam sempre, Pai, voltadas para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Que o Senhor nos despeça em paz, que o Senhor abençoe a cada um nesta semana e que o Senhor esteja cuidando da sua igreja, Senhor, no crescimento espiritual, para que a Tua igreja seja um instrumento nessa terra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, oramos ao Senhor. Amém.